Passei anos observando traders em diferentes estágios da carreira. Vi dezenas entrarem com convicção, centenas desistirem frustrados e pouquíssimos permanecerem. O padrão mais comum: todos chegavam fazendo exatamente a mesma coisa, comprando os mesmos cursos, entrando nas mesmas salas, seguindo as mesmas calls, operando nos mesmos horários. E todos esperavam, de alguma forma, ser a exceção estatística. Esta é a história de alguém que levou anos para perceber uma verdade incômoda. Se 99% perde fazendo X, fazer X não pode levar ao 1%. Vamos chamá-lo de Felipe. E durante muito tempo, ele acreditou que seria diferente sem mudar nada. Felipe tinha 34 anos quando comecei a acompanhar sua trajetória. Trabalhava como analista financeiro em São Paulo. Formação sólida, raciocínio lógico desenvolvido, facilidade com números. Não era um completo leigo entrando no mercado às cegas. Ele entendia balanços, sabia ler demonstrativos, tinha noções de análise fundamentalista, mas trading de curto prazo era outro universo. Quando Felipe começou a operar, já fazia 3 anos que estava ativo no mercado. Tinha entrado com R$15 mil de capital próprio, dinheiro que havia economizado ao longo de 2 anos. Não era dinheiro que faria falta imediata, mas também não era descartável. Era capital que ele tratava com seriedade. Pelo menos era o que ele acreditava. Nos primeiros 6 meses, Felipe fez o que a maioria faz. Comprou um curso online. O material era bom, bem estruturado, com vídeos explicativos, indicadores, estratégias. Ele assistiu tudo, fez anotações, montou planilhas. Sentia que estava se preparando corretamente. Abriu conta numa corretora, configurou a plataforma, começou a operar. As primeiras semanas foram intensas. Felipe operava todos os dias. Acordava cedo, acompanhava o pré-mercado, analisava gráficos, buscava setups. Às vezes ganhava, às vezes perdia. No final do primeiro mês, estava com um saldo negativo de R$1.200. Não era catastrófico, mas incomodava. Ele atribuiu as perdas à falta de experiência. Acreditava que precisava de mais tempo de tela. No segundo mês, descobriu uma sala de sinais. Era uma comunidade grande, com centenas de participantes. O administrador da sala tinha um histórico aparentemente sólido, postava prints de operações lucrativas, fazia lives diárias. Felipe assinou. Custava R$300 por mês, mas parecia um investimento razoável. Afinal, estava pagando por acesso à experiência de alguém que supostamente sabia o que fazia. A dinâmica da sala era simples. Ao longo do dia, o administrador postava calls de entrada, ativo, preço, direção, stop, alvo. Felipe começou a seguir religiosamente. Ele confiava. Deixou de analisar por conta própria e passou a executar o que via no grupo. Alguns dias eram bons, outros, terríveis. Mas a sensação de pertencer a algo, de não estar sozinho naquilo, era reconfortante. Ao final do terceiro mês, Felipe havia perdido mais R$3 mil. Seu capital estava em 10.800. Ele começou a questionar se o problema estava na sala. Talvez aquele administrador não fosse tão bom quanto parecia. Então trocou de sala. Assinou outra, mais cara, R$500 mensais, que prometia estratégias exclusivas e acompanhamento mais próximo. O padrão se repetiu. Ganhos esporádicos, perdas frequentes. Felipe começou a perceber que as calls vencedoras eram sempre celebradas publicamente, com prints e emojis de foguete. Já as perdas eram raramente mencionadas. Quando eram, vinham acompanhadas de justificativas. O mercado estava anormal hoje. Houve um gap inesperado. Foi um stop técnico necessário. Ele aceitava as explicações. Afinal, o mercado era mesmo imprevisível. No 6º mês, Felipe decidiu fazer outro curso. Esse era mais caro, R$2.500, mas prometia ensinar um método específico, testado e validado. Ele estudou, aplicou, tentou seguir à risca. Continuou perdendo. Não perdas catastróficas, mas perdas constantes, gotejantes, que aos poucos corroíam seu capital. Ao completar um ano operando, Felipe tinha R$8 mil na conta. Havia perdido quase metade do capital inicial.
mas em nenhum momento pensou em parar. Pelo contrário, achava que estava no caminho certo, que era apenas questão de tempo até pegar o jeito. Ele via outros traders postando resultados positivos nas redes sociais. Via influenciadores mostrando extratos lucrativos. Acreditava que se eles conseguiram, ele também conseguiria. O problema, Felipe diria anos depois, é que ele não percebia o padrão. Estava fazendo exatamente o que milhares de outros faziam. Operando todos os dias, seguindo calls, trocando de estratégia a cada trimestre, pagando cursos e assinaturas, girando capital sem critério. E todos esses milhares faziam parte dos 99% que perdiam dinheiro. Mas Felipe achava que seria diferente. Durante o segundo ano, Felipe intensificou a atividade. Operava pela manhã, às vezes no meio do dia, muitas vezes no encerramento. Estava sempre conectado, sempre atento ao grupo, sempre pronto para entrar numa call. Ele não percebia, mas havia desenvolvido uma dependência comportamental. Se passava um dia sem operar, sentia-se improdutivo. Se a sala ficava silenciosa, ficava ansioso, procurando oportunidades por conta própria. Quase sempre terminando em operações impulsivas. A rotina era exaustiva. Felipe trabalhava das 9 às 6 da tarde no escritório. Quando chegava em casa, passava mais 2 ou 3 horas estudando gráficos, revisando operações, assistindo vídeos. Nos finais de semana, fazia cursos, lia artigos, consumia conteúdo. Estava imerso no universo do trading, mas não estava evoluindo. Ele já havia reposto capital 2 vezes. A primeira quando a conta caiu para R$5.000. A segunda quando chegou a 3.000. A cada reposição fazia promessas a si mesmo. Agora vai ser diferente. Agora vou seguir as regras com disciplina. Mas a disciplina nunca durava mais do que algumas semanas. Bastava uma sequência de perdas para que ele voltasse aos velhos padrões. Aumentar o tamanho da posição para recuperar, entrar em trades por impulso, ignorar stops. Felipe não tinha um diário operacional estruturado. Ele até tentou montar um, mas nunca manteve a constância. Anotava algumas operações, depois esquecia, depois parava. Não revisava erros de forma sistemática. Quando perdia, atribuía ao mercado, ao azar, à volatilidade. Quando ganhava, atribuía à competência. O viés de confirmação operava silenciosamente. Ao longo desse segundo ano, Felipe fez mais 2 cursos diferentes. Testou 3 robôs de automação, todos prometendo backtests impressionantes e resultados consistentes. Nenhum entregou. Entrou e saiu de 4 salas de sinais diferentes. Algumas eram claramente amadoras, outras tinham uma aparência mais profissional. Mas o resultado era sempre o mesmo. Atividade constante, retorno inexistente. No final do segundo ano, Felipe tinha R$9.000 na conta. Tecnicamente, estava melhor do que no ano anterior. Mas isso só porque havia reposto capital. Se contasse o montante total investido ao longo dos 2 anos, capital inicial, reposições, cursos, assinaturas, corretagem, spreads, estava no prejuízo de mais de R$25.000. Ele não fazia essa conta. Preferia não fazer. O terceiro ano começou com uma frustração silenciosa. Felipe não falava abertamente sobre suas perdas, mas internamente sabia que algo estava errado. Não era falta de esforço. Ele estudava, operava, testava. Não era falta de informação. Ele tinha acesso a dezenas de estratégias, indicadores, métodos. Então o que era? A resposta viria de uma forma inesperada. Felipe trabalhava no departamento financeiro de uma empresa de médio porte. No mesmo andar, havia um gerente de outra área que ele sabia, por conversas casuais, ter experiência em mercados. Esse gerente nunca falava sobre trading de forma ostensiva, nunca postava resultados, nunca ofereceu curso ou mentoria. Quando o assunto surgia, ele respondia de forma breve e educada, mas sem entusiasmo. Um dia, durante o almoço na empresa, Felipe e esse gerente estavam na mesma mesa. A conversa derivou para investimentos. Felipe, tentando criar uma conexão, mencionou que operava day trade. O gerente apenas assentiu. Felipe continuou, mencionando que seguia calls de uma sala reconhecida, que operava diariamente, que estava aperfeiçoando a técnica.
O gerente tomou um gole de água, olhou para Felipe e fez uma pergunta simples. Você opera todo dia? Felipe respondeu com orgulho. Sim, sigo todas as calls. Não deixo nenhuma passar. Houve uma pausa. O gerente não sorriu, não julgou. Apenas disse, então você não é trader. Você é cliente de corretora. A frase caiu pesada. Felipe tentou rebater, mas o gerente já havia se levantado para buscar sobremesa. A conversa terminou ali. Não houve confronto, não houve debate. Apenas aquela frase, dita com tranquilidade desconcertante. Naquela noite, Felipe não conseguiu parar de pensar nisso. Cliente de corretora. O que aquilo significava? Ele operava, arriscava capital, tomava decisões. Como assim, cliente? Mas quanto mais pensava, mais a frase fazia sentido. Ele operava todos os dias. Pagava spread toda vez que entrava e saía. Pagava corretagem. Pagava emolumentos. Quanto disso ele realmente rastreava? Felipe abriu a plataforma e foi até o extrato. Começou a somar os custos operacionais dos últimos 3 anos. Corretagem fixa, corretagem variável, emolumentos de bolsa, spreads de entrada e saída. Ele nunca havia feito isso de forma consolidada. Quando terminou, o número era brutal. R$ 42 mil. Em 3 anos, ele havia pago R$ 42 mil apenas para estar no jogo. Ele olhou para o capital restante na conta. R$ 8.300. Somou o que havia reposto. R$ 15 mil. Total investido. R$ 30 mil. Menos os 8 mil atuais. 22 mil de prejuízo líquido em operações. Mais 42 mil em custos operacionais. Felipe havia queimado 64 mil em 3 anos. E o pior, ele achava que estava no caminho certo. A descoberta foi devastadora. Não porque Felipe não soubesse que havia custos operacionais. Ele sabia. Mas nunca havia dimensionado o impacto acumulado. Nunca havia percebido que operar todos os dias, seguir todas as calls, estar sempre ativo, significava alimentar uma máquina que não tinha interesse algum no seu sucesso. A corretora ganhava com cada operação. A sala de sinais ganhava com a mensalidade. O mercado não se importava se ele estava ganhando ou perdendo. O sistema estava funcionando perfeitamente. Só que não para ele. Felipe passou os dias seguintes revisitando suas operações. Pegou o histórico completo dos últimos 6 meses e montou uma planilha. Queria entender onde estava errando. Quando terminou a análise, encontrou padrões que nunca havia percebido antes. Ele operava, em média, 8 vezes por dia. A maioria dessas operações durava menos de 1 hora. Seu índice de acerto estava em 48%, ligeiramente abaixo do aleatório. Mas o problema não estava no índice de acerto. Estava na relação risco-retorno. Suas perdas médias eram maiores do que seus ganhos médios. Quando acertava, ganhava pouco. Quando errava, perdia mais. Isso, somado aos custos operacionais constantes, criava uma espiral descendente matemática. Ele também percebeu algo perturbador nas calls da sala. Felipe voltou ao histórico de mensagens e anotou todas as calls dos últimos 3 meses. Separou vencedoras de perdedoras. Simulou o resultado como se tivesse seguido todas à risca. O saldo final. Negativo em 11%. Mas isso nunca era mostrado de forma consolidada. As calls vencedoras eram celebradas individualmente. As perdedoras eram silenciadas ou justificadas. A percepção coletiva do grupo era de sucesso, mas a realidade matemática era de fracasso. Felipe começou a questionar tudo. Por que ele estava naquela sala? Por que 1.000 outras pessoas também estavam? Por que ele operava todos os dias? Porque era isso que todos faziam. Por que ele seguia calls? Porque parecia mais seguro do que decidir sozinho. Por que ele trocava de estratégia a cada trimestre? Porque via outros fazendo isso e achava que o problema estava no método, não no comportamento. A pergunta que o gerente havia feito voltou à mente. Você opera todo dia? Felipe percebeu que a resposta correta não era sim, com orgulho. A resposta correta deveria ser somente quando há uma oportunidade clara dentro do meu critério. Caso contrário, não opero. Mas ele não tinha critério. Não tinha processo.
Não tinha autonomia. Tinha dependência. Se 99% dos traders perde dinheiro, e ele estava fazendo exatamente o que os 99% faziam, como ele poderia esperar um resultado diferente? Felipe tomou uma decisão. Cancelou a assinatura da sala. Parou de seguir influenciadores de trading. Deletou grupos de Telegram. Não abriu a plataforma operacional por 30 dias. Durante esse mês, apenas observou. Anotou todas as calls que teria seguido se ainda estivesse na sala. Registrou os resultados simulados. Ao final dos 30 dias, o resultado simulado era negativo em 9%. Se ele tivesse operado, teria perdido dinheiro. Novamente. A dependência da sala não estava o protegendo de nada. Estava apenas mascarando sua falta de autonomia. Felipe decidiu reconstruir do zero. Mas dessa vez, sozinho. Sem sala, sem calls, sem validação externa. Ele sabia que precisava mudar não a estratégia, mas a postura. Não era um problema técnico, era um problema comportamental. Ele começou pelo básico, definir quanto estava disposto a arriscar por operação. Depois de calcular, decidiu por 1% do capital. Com R$ 8.000 na conta, isso significava R$ 80 de risco máximo por trade. Não importava o quanto ele sentisse que o trade ia funcionar, o risco seria sempre 1%, sem exceções. Depois, criou uma rotina fixa. Nada de análise diária durante o mercado aberto. Ele faria sua análise no sábado e no domingo. Identificaria no máximo 3 configurações que validassem seus critérios. Durante a semana, operaria apenas essas 3. Se nenhuma se materializasse, não operaria. Semanas sem operações passaram a ser aceitáveis. Felipe também limitou a quantidade de trades. No máximo 2 por dia. Se os 2 fossem executados e ele ainda visse outra oportunidade, ignoraria. A disciplina não estava em operar mais. Estava em operar menos. Estava em respeitar o processo. Montou um diário operacional rigoroso. Toda operação, sem exceção, era registrada. Ativo, horário de entrada, horário de saída, tamanho da posição, motivo da entrada, resultado, emoção antes da entrada, emoção durante, emoção na saída. No final de cada semana, revisava. No final de cada mês, extraía padrões. Os primeiros meses foram difíceis. Não porque ele estava perdendo dinheiro, mas porque ele estava perdendo o hábito da atividade constante. Felipe sentia falta da adrenalina. Sentia falta da conexão com outros traders. Sentia falta da validação externa. Mas resistiu. Sabia que se voltasse ao padrão antigo, voltaria aos mesmos resultados. No primeiro mês operando sozinho, com disciplina estrita, Felipe fez 4 operações. 2 foram lucrativas, 2 foram perdas. Saldo final, 1,8%. Mas pela primeira vez em 3 anos, ele não se sentiu frustrado. Ele havia seguido o processo. Não havia entrado por impulso. Não havia aumentado posição por ganância. Não havia ignorado stop por medo de realizar perda. Tinha sido profissional. No segundo mês, 6 operações, 4 positivas, 2 negativas, saldo, PLAR de 3,2%. Felipe estava começando a entender algo fundamental. Consistência não significava acertar sempre. Significava seguir o processo sempre. No terceiro mês, apenas 3 operações. Todas lucrativas. Saldo, PLAR 5,1%. Ele poderia ter operado mais. Viu dezenas de oportunidades. Mas nenhuma validava seus critérios. Então não operou. E foi recompensado pela paciência. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional, mas não financeira. Felipe teve meses de PLAR 2%, meses de 3%, meses de PLAR 4%, meses de 1%. Mas a volatilidade era controlada. Não havia mais drawdowns de 15% em uma semana. Não havia mais euforia seguida de desespero. Havia equilíbrio. Ao final do primeiro ano operando com disciplina absoluta, Felipe havia crescido o capital de R$8.000 para R$10.400, um retorno de 30%. Mas, mais importante, havia provado a si mesmo que era capaz de ser consistente, que era capaz de seguir regras, que era capaz de operar sem depender de ninguém. Felipe continuou. No segundo ano, manteve a mesma rotina.
Análise no fim de semana. Máximo 3 setups. Máximo 2 operações por dia. Risco de 1% por trade. Diário operacional religioso. Revisão semanal e mensal. Sem sala. Sem calls. Sem influenciadores. Fechou o ano com 24% de retorno líquido. O capital havia subido para R$ 12.900. Não era espetacular. Não dava para postar em rede social e colher likes. Mas era real. Era sustentável. Era profissional. No terceiro ano operando com disciplina, algo mudou. Felipe não procurava mais oportunidades. Ele esperava que elas aparecessem. Não sentia mais necessidade de provar nada. Não se importava com o que outros traders estavam fazendo. Não sentia fomo. Não sentia ansiedade. Apenas executava seu processo. Quando o mercado oferecia, ele estava lá. Quando o mercado não oferecia, ele esperava. Fechou aquele ano com 28% de retorno. O capital estava em R$ 16.500. Já havia recuperado todo o prejuízo acumulado dos 3 primeiros anos. Não apenas em capital, mas em conhecimento, em maturidade, em controle. Felipe continuou operando. Não porque precisava, mas porque agora sabia como. Não estava mais nos 99%. Não porque havia encontrado um método mágico, mas porque havia parado de fazer o que os 99% faziam. Se você me perguntar qual foi a diferença, eu diria: Felipe percebeu que o mercado não premia quem trabalha mais. Premia quem pensa diferente. Não é sobre operar todos os dias. É sobre operar nos dias certos. Não é sobre seguir calls. É sobre desenvolver autonomia. Não é sobre consumir conteúdo sem parar. É sobre aplicar conhecimento com disciplina. Felipe levou 3 anos fazendo o que todos fazem para perceber o óbvio. Ele não podia ser a exceção seguindo a regra. Ele não perdeu dinheiro por falta de informação. Perdeu por excesso de atividade sem propósito. Não foi a estratégia que mudou, foi a postura. Ele parou de se comportar como cliente e começou a se comportar como profissional. Você que me escuta agora, está há quanto tempo no mercado? Está fazendo o que 99% não faz? Ou está apenas esperando ser a exceção fazendo exatamente o que a maioria faz? Pense no seu último mês. Quantas operações você fez? Quantas delas validavam um critério claro e objetivo? Quantas foram por impulso, por fomo, por indicação de terceiros? Você tem um processo documentado? Você revisa seus erros sistematicamente? Você consegue operar sem validação externa? Se a resposta for não, você não está competindo com o 1%. Você está financiando o 1%. O mercado não recompensa a esperança. Recompensa diferenciação e disciplina. Se você opera todo dia, se depende de call, se gira capital sem critério, você não está construindo uma carreira. Está pagando mensalidade para o mercado. Disciplina não elimina perdas, elimina a ruína. Consistência não garante riqueza rápida, garante sobrevivência. E sobrevivência, no longo prazo, é o que separa profissionais de amadores. Felipe demorou 3 anos para entender isso. Você vai demorar quanto? A escolha, como sempre, é sua.